Olá, amigos! Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre o orgulho e a fragilidade das aparências. Introdução. O orgulho é uma das falhas morais mais sutis e profundas da convivência humana. Ele raramente começa de forma barulhenta ou com atitudes obviamente censuráveis. Sua ação é silenciosa, instala-se lentamente na maneira como a pessoa enxerga a si mesma, interpreta o mundo e avalia quem está ao seu redor. A força do orgulho está na sua capacidade de iludir. Em vez de trazer qualidades reais, ele convence a pessoa de que ela possui virtudes que, na verdade, não tem. Não traz sabedoria, apenas a ilusão de que não há nada mais a aprender. Também não fortalece o caráter, apenas alimenta a crença de que as próprias opiniões e conquistas são superiores às dos outros. Quando a inteligência se curva ao ego, até mesmo gestos simples de modéstia podem virar ferramentas de vaidade se forem feitos apenas para buscar aplausos. As consequências desse desequilíbrio aparecem rápido. O respeito dá lugar ao desprezo. A admiração vira comparação e disputa. A convivência se resume a uma competição de egos. Presa à própria imagem, a pessoa perde a capacidade de aceitar conselhos, reconhecer o valor alheio e aprender com os próprios erros. É assim que o orgulho aprisiona. Confunde-se superioridade com grandeza, quando a verdadeira grandeza começa justamente onde termina a necessidade de se sentir melhor que os outros. Nesta reflexão, procuraremos demonstrar como a falsa grandeza do orgulho e da vaidade é frágil e compromete a convivência humana. Em contrapartida, à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão, buscaremos mostrar como a humildade organiza a mente, melhora as relações e orienta o ser humano em sua evolução. A primeira face do orgulho, a vaidade. O orgulho costuma se esconder atrás de comportamentos bem aceitos pela sociedade, usando a vaidade como disfarce. Enquanto o orgulho é a valorização exagerada de si mesmo, a vaidade é a busca desesperada para que os outros confirmem esse valor. É o momento em que a crença de superioridade precisa ser vista, elogiada e aplaudida por todos. Quando o orgulho se converte em vaidade e o próprio valor passa a depender do olhar alheio, a pessoa se desequilibra. Ela deixa de se importar com o que realmente é para focar apenas na imagem que projeta. O ser cede lugar ao parecer, a retidão do caráter à busca de prestígio, a autenticidade ao desejo de aprovação e o aperfeiçoamento interior à preocupação incessante com a própria reputação. O aplauso converte-se na medida do próprio valor, enquanto as opiniões dos outros passa a exercer influência desproporcional sobre a consciência, condicionando pouco a pouco pensamentos, decisões e comportamentos. Desordem interior. O orgulho não gera apenas ações ruins isoladas, ele desorganiza toda a vida interior. Quando aceito pela inteligência, deixa de ser um pensamento passageiro e passa a orientar a forma como a pessoa julga a realidade. Pensamentos de mesma natureza se atraem. Uma única ideia de superioridade, quando alimentada, atrai outras semelhantes e cria uma rede que domina a consciência. Lembrar de um elogio recebido gera o desejo de novos aplausos. A comparação leva ao desprezo, e o desprezo exige mais autoafirmação. Cada pensamento reforça o seguinte, até que o orgulho vire a regra
pela qual a pessoa avalia a si mesma e aos outros. Transitoriedade. Uma das maiores ilusões do orgulho é achar que coisas passageiras são eternas. Sucesso, fama, poder, beleza e riqueza dependem das circunstâncias da vida. Eles podem surgir e sumir rapidamente. Quando a identidade de alguém depende dessas coisas, sua estabilidade emocional fica frágil. A realidade, mais cedo ou mais tarde, desfaz essa ilusão. As perdas vêm depois dos ganhos. O cansaço substitui a energia. O sucesso se alterna com o fracasso. O tempo flui igual para todos. A doença não escolhe títulos. A velhice não respeita cargos. E a morte acolhe tanto o famoso quanto o desconhecido. Diante dessas verdades, as aparências caem. Quem baseia sua segurança em vantagens externas sofre quando elas desaparecem. Por outro lado, quem cultiva a humildade descobre que as crises não tiram o que realmente importa. A generosidade, o respeito, a honestidade e a alegria pelo sucesso alheio não são aparências, são conquistas reais que passam a fazer parte da estrutura permanente do espírito. É aí que mora a verdadeira grandeza. O caminho da libertação. Como o orgulho nasce de uma visão distorcida do mundo, superá-lo exige enxergar a realidade como ela é. À luz de nossos estudos filosófico-espirituais, através do racionalismo cristão, a verdadeira libertação do espírito não está em se depreciar, mas em reconhecer com clareza as próprias capacidades e a igualdade de todas as pessoas. A humildade não diminui ninguém, ela apenas coloca cada um em seu devido lugar. Essa mudança não acontece de repente. Assim como o orgulho se fortalece com os pensamentos negativos, a humildade cresce com a prática diária do bem. Com o tempo, a comparação dá lugar ao autoconhecimento. A busca por aplausos vira desejo de melhorar e o egoísmo se transforma em vontade de ajudar. Dessa forma, as relações humanas mudam. Aprende-se a admirar sem inveja, a aceitar críticas sem raiva e a evoluir com serenidade. Os sinais da verdadeira grandeza. Toda mudança interna real se reflete no dia a dia. Quem é verdadeiramente humilde não precisa anunciar suas virtudes. Elas aparecem naturalmente no trato com os outros. Quem antes queria aparecer, agora aprende a escutar. Quem queria mandar, descobre o valor do diálogo. O maior sinal de maturidade espiritual é a capacidade de ajudar os outros a crescer sem tentar diminuí-los. Pessoas realmente grandes transmitem confiança, incentivam e tornam a convivência leve, pois, com elas, não há necessidade de competir ou impressionar. A humildade liberta a pessoa da obrigação de provar o seu valor a todo instante. O espírito fica livre, porque entende que a verdadeira nobreza não é estar acima dos outros, mas usar os próprios talentos para o bem de todos. Conclusão: o orgulho não é um defeito menor, é um desequilíbrio profundo que cega a inteligência, estraga as relações e limita a liberdade e o crescimento espiritual. No fim da jornada terrena, os aplausos silenciam e os títulos desaparecem. Fica apenas o bem praticado, a paciência exercida e o progresso moral conquistado. As coisas do mundo mudam com o tempo. As conquistas da alma são definitivas. A dignidade humana não se mede por riqueza, poder ou prestígio.
Esses recursos só cumprem seu papel real quando usados para ajudar a sociedade. Como diz a frase atribuída ao escritor Gabriel Garcia Marques, abre aspas, aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se, fecha aspas. Qualquer posição de destaque é uma responsabilidade, não um privilégio. A única superioridade moralmente legítima é aquela usada para servir, pois ela engrandece quem ajuda, sem diminuir quem é ajudado. O objetivo de cada vida deve ser buscar a evolução real e não a das aparências, a união e não a separação, a alegria de ser útil e não a vaidade de ser servido. Tudo o que é material fica no passado. Somente o bem e as virtudes cultivadas acompanham o espírito para sempre, como nos ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado.